O pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona aula de astronomia de posição, e que pela primeira vez vamos estar trabalhando de uma forma mais prática os conteúdos da trigonometria esférica. Foi pensando nisso que eu trouxe aqui para vocês algumas questões que abordam muito bem esse tema e que vão estar sendo bastante úteis no nosso desenvolvimento dessa matéria. E assim, de cara eu já trago para vocês uma questão da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, vulgo a IOA, para estarmos respondendo e desmistificando um pouco a ideia que nós temos de que os conteúdos das Olimpíadas Internacionais e da Latino-Americana estão distantes da gente, e também mostrando para vocês a importância de ter uma boa visão sobre a trigonometria esférica. Bom, vamos começar aqui pela questão. Ela está em inglês, só que eu fiz uma pequena tradução dela. Só consegui achar ela em inglês porque era a única que estava no site da IOA. Mas eu fiz uma tradução que vai estar auxiliando você, principalmente assim, quem quiser estar pausando aí o vídeo e respondendo. Eu até indico você pausar o vídeo toda vez que eu mostrar uma questão e responder antes, porque isso vai estar auxiliando vocês a ter mais segurança e também a ganhar melhor capacidade de raciocínio durante a resolução de algumas questões que eu sei que são pouco trabalhosas, são um pouco difíceis para quem não tem um primeiro contato com esse conteúdo, mas vocês vão ver com a prática, justamente por estar respondendo as questões, vocês conseguem estar desenvolvendo bastante as ideias de trigonometria esférica que estão sendo abordadas aqui agora. Vamos lá. IOA 2024. Utilizando as coordenadas horizontais altura e azimuth, as coordenadas geográficas do telescópio longitude e latitude, e o tempo sideral local dados abaixo, calcule a ascensão reta e a declinação da estrela em questão. Além disso, a questão continua com: encontre e circule a estrela na carta celeste dada e escreva o nome da estrela e sua denominação Bayer, bem como o nome de sua constelação. Em outras palavras, uma questão de pura aplicação dos princípios de trigonometria esférica, que vocês vão ter percebido que nós vimos o triângulo em questão na última aula, e um pouco de noções de céu e de carta celeste, que não é nada assim muito difícil. É uma questão considerada fácil, tanto que ela valia 15 pontos, sim, mas claro, para uma internacional, qualquer quantidade de pontos ali está valendo. E a gente vai estar mostrando para vocês como vamos estar respondendo essa questão. Pausem o vídeo, tentem responder e já vamos voltar com o nosso resultado. Bom, pessoal, o resultado, como a gente vai estar resolvendo essa questão, vai ser uma forma bem simples, apenas com a aplicação dos princípios de trigonometria esférica aprendidos na última aula. Vocês vão ver que não vai ter nada demais, vão ser raciocínios bem pouco complexos, vão ser coisas bem simples que nós vamos estar trabalhando e que vocês vão estar conseguindo responder tranquilamente aí na casa de vocês, mesmo tendo contato inicial com a trigonometria esférica. Vamos então começar com um desenho da esfera celeste. Eu vou estar falando aqui, vou estar fazendo essa pequena observação porque eu acho importante. Eu sempre gosto, durante as aulas eu sempre vou estar preferindo fazer um desenho, uma representação ali do que a questão nos está nos mostrando, ao invés de simplesmente estar jogando uma fórmula e querendo adequá-la aos dados da questão. Por exemplo, nesse caso, eu poderia simplesmente estar pegando ali a fórmula do triângulo esférico que eu estaria trabalhando, estar jogando e ia dar o resultado certo. Só que, como eu quero estar fazendo de uma forma didática, eu vou estar simplesmente montando toda a estrutura, a visão que a questão quer que a gente tenha, mostrando para vocês, tentando ser bem fidedigno aos dados até, e mostrando para vocês como que a gente vai estar aplicando os conceitos que aprendemos na última aula na resolução das questões agora. Então, por isso que eu vou estar pausando o vídeo, fazendo um desenho assim bonitinho da esfera celeste, que, claro, durante a resolução de uma questão numa prova, vocês não vão ser obrigados a estar fazendo, apesar de ser uma boa dica para quem está começando a fazer sempre o desenho da esfera celeste, porque isso ajuda a estar diminuindo as chances de erros na hora de, por exemplo, você está olhando ali algum ângulo, você pode acabar se confundindo, e um desenho de uma esfera celeste pode estar auxiliando vocês a estar reduzindo as chances de erros. Então eu vou pausar, desenhar nossa esfera celeste e já retorno com vocês para a resolução dessa questão. Então, pessoal, eu fiz aqui uma pequena demonstração, um pequeno desenho aqui da nossa esfera. Nós temos a esfera celeste com as coordenadas locais aqui à esquerda. Podemos perceber o zênite, o horizonte, a nossa estrela representada pela letra E e o polo celeste sul. E aqui eu só copiei os dados que a questão nos deu, que estava aqui, ó. Cadê? Estava aqui em cima, só não tinha copiado ali no enunciado, mas eu escrevi na folha de resposta para que a gente não precise estar voltando o tempo todo. Bom, pessoal, nós já temos então
a nossa esfera celeste. E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ter alguma ideia de trigonometria esférica para estar aplicando essa esfera celeste e estarmos conseguindo encontrar os valores desejados. Em outras palavras, descobrir uma relação geométrica entre os dados, de forma que a gente consiga estar encontrando nossa incógnita. A nossa incógnita são duas, basicamente duas. Nós temos a da declinação e da ascensão reta. E qual vai ser a mais simples de estarmos vendo por agora? A mais simples, em princípio, é a declinação. Primeiro porque nós temos um triângulo, que eu já apresentei na última aula, o triângulo de posição, que ele consegue relacionar muito bem os dados que essa questão nos passou. E segundo, porque alguns dados que vão ser necessários para estar resolvendo a questão de encontrarmos a ascensão reta ainda não temos, e primeiro precisamos encontrar a declinação antes de estarmos encontrando esses valores que vão nos possibilitar encontrarmos a ascensão reta. Então, pensando nisso, vamos começar pela determinação da declinação. Eu começo já montando, já falei para vocês o triângulo que nós vamos utilizar, vai ser um triângulo de posição, em que ele relaciona as coordenadas locais com as equatoriais de uma forma bem sucinta através das leis dos cossenos, lei dos cossenos da trigonometria esférica que eu apresentei para vocês na última videoaula. Esse triângulo, ele consiste, vou estar desenhando aqui ele por enquanto, nesse triângulo aqui que liga o zênite, a estrela, e o polo celeste, também a mesma estrela, formando esse triângulo aqui que nós já conhecemos. A partir disso, nós vamos determinar seus lados e ângulos. Nós temos o complemento da... Nós temos o complemento da declinação aqui, o complemento da altura bem aqui, e o complemento da nossa latitude bem aqui. Além disso, nós temos esse ângulo, que corresponde a 180 menos o azimuth, e nós temos este ângulo aqui. Como vocês podem estar percebendo, esse aqui eu vou só chamar atenção porque na última aula eu creio que eu não mostrei uma outra esfera celestes em que o ângulo horário não coincidisse ali com o ângulo determinado com o vértice no polo. Mas esse caso aqui é um deles. Nós podemos estar vendo que esse lado aqui, imagine a esfera, certo? Imagine que isso aqui é uma esfera, não um círculo onde está representado. E que nós temos então uma ideia de profundidade. Esse lado aqui, voltado para a gente, corresponde ao leste. É fácil de estar percebendo quando nós sabemos que esse daqui é o sul, esse daqui é o norte, e aplicando aquela ideia bem simples que aprendemos durante as aulas de geografia nas escolas, à direita nós temos o leste, que estaria aqui voltado para a gente. Outra forma é estar utilizando aquela regra de estar apontando o polegar para o sul e ver o sentido de rotação dos seus dedos, a regra da mão direita apontada para o sul, que você pode estar sabendo ali como está calculando, como está vendo esse sentido do ângulo horário. O que nós percebemos por isso? Nós percebemos que o ângulo horário ele está nesse sentido, ó. Nós temos aqui, né, coincidindo com o polo sul, e o ângulo horário está vindo assim, neste sentido aqui de rotação, fazendo com que este ângulo aqui da estrela não corresponda ao ângulo horário, e sim a 360 menos o ângulo horário. É fácil estar percebendo isso quando você percebe o sentido da rotação ali das estrelas no céu. E você tem essa visão da mão direita bem boazinha, para quem está ali começando nos estudos da trigonometria esférica da astronomia de posição. Bom, e se você está pensando, meu Deus, tem um monte de número, não sei o que está utilizando, mas calma. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é tirando esse ângulo horário, porque eu queria estar mostrando para vocês onde ele se encaixa, mas ele não vai ser útil por enquanto. Por quê? Primeiro porque nós não temos valor de ângulo horário, e segundo porque isso iria colocar mais uma incógnita no nosso problema, que nós não vamos precisar agora, já que é fácil perceber que somente com esses valores aqui, com esses três lados e com esse ângulo oposto à declinação, a gente consegue estar aplicando satisfatoriamente a lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos já é conhecida de vocês, mas vamos pegar aqui, ó. Aqui, cadê? Nós temos aqui, vamos supor que isso aqui seja um triângulo esférico. Azinho, B e C. E nós aplicando a lei dos cossenos, nós temos que cosseno de Azinho é igual ao cosseno de B vezes cosseno de C mais seno B
seno de C vezes o cosseno do ângulo oposto ao Azinho. Bom, essa aqui é a lei dos cossenos, e essa é a lei que nós vamos estar vamos estar utilizando na resolução dessa questão. É bem simples estar relacionando esses dois triângulos e vocês estarem percebendo quais são os ângulos e os lados que nós vamos estar utilizando para a resolução. E é por isso que eu vou estar pausando o vídeo. Sim, eu gostaria de estar mostrando a escrita de todas as fórmulas, mas eu sei que isso vai demorar muito tempo. E pode até estar confundindo aqui na hora de estar escrevendo essa resolução. É por isso que eu vou estar pausando sempre que eu for precisar fazer um cálculo. Já vou estar falando aqui para vocês. Sempre que eu precisar fazer um cálculo, ou então estar escrevendo alguma fórmula muito longa, eu vou estar pausando o vídeo, escrevendo e já colocando ela pronta. A não ser que, claro, nos casos aqui, por exemplo, simplesmente se lembrando da fórmula dos cossenos, eu posso estar escrevendo. Mas quando vai ser uma fórmula importante para a gente estar respondendo o exercício, eu vou estar pausando. Porque além de eu poder estar me confundindo na hora da escrita e acabar confundindo vocês, eu posso também eu vou estar gastando bastante tempo da aula, que é bem precioso, principalmente porque eu quero estar respondendo algumas questões bem importantes hoje com vocês. Então, eu vou pausar a videoaula, vou estar colocando a fórmula, vocês vão estar vendo bem perceptível que é idêntica a essa fórmula aqui. A única coisa que vai estar mudando é porque nós vamos trabalhar com o complemento dos ângulos. Então, ao invés de estarmos tendo ali, por exemplo, aqui em vez de termos o cosseno da declinação, vamos ter o seno da declinação, por uma relação da trigonometria plana que vocês já conhecem, que quando nós temos o cosseno do complemento de um ângulo é igual ao seno desse ângulo. É bem tranquilo você estar entendendo isso. Então, eu já até mostrei isso na aula passada, então não tem que se preocupar. Então, eu vou estar pausando a videoaula e voltando já com a escrita da fórmula pronta para a gente estar respondendo a questão. Então, pessoal, eu escrevi aqui. Eu vou estar explicando rapidamente para vocês do que se trata essa fórmula. É uma aplicação da fórmula da lei dos cossenos, essa daqui, só que, claro, com alguns resultados modificados, digamos assim, para estar facilitando os nossos cálculos. Então, utilizamos algumas relações para estar reduzindo aí a nossa expressão e, ao mesmo tempo, estar simplificando na hora de estarmos resolvendo com valores, atribuindo valores numéricos às nossas variáveis. Então, o que nós reparamos? Nós temos que o seno da declinação é igual ao seno da latitude vezes o seno da altura, menos o cosseno da latitude vezes o cosseno da altura, vezes o cosseno do azimute. Todas essas relações aqui, trigonométricas planas que eu estou utilizando, elas estão naquela pequena lista que eu fiz para vocês na última aula de revisão. Então é bem legal se vocês ainda não têm assim muita prática com esse uso da trigonometria plana, que vocês deem uma olhada naquela lista para estar entendendo todas as relações que eu vou estar deixando explícitas aqui. Então, eu simplesmente depois isolei o delta, que seria a declinação, como sendo o arcosseno. O arcosseno você está relacionando o valor de um seno para um valor de um ângulo. Seria o oposto do seno, digamos assim. O arcosseno, na calculadora, ele é até descrito como seno menos 1. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para estar mostrando para vocês. Voltando aqui, na maioria das calculadoras, é porque não vai dar para olhar, mas aqui ó, você pode ter conta do seno, e em amarelo aqui em cima dele, o seno menos 1, que não é que esteja elevado a menos 1, mas sim que estamos tratando aí do inverso do seno, do arcosseno, de um certo valor. Bom, a partir disso, é basicamente agora colocar os valores nas nossas variáveis e estarmos encontrando uma resposta para delta. Como eu disse para vocês, como o objetivo das questões está mostrando raciocínio e não cálculo, eu não vou estar mostrando eu calculando, não sei, alguma regra que eu posso estar utilizando para os meus cálculos, porque a ideia que eu quero passar para vocês aqui é estar mostrando como se resolvem as questões e não princípios de como está calculando. Então, por isso, eu vou estar pausando o vídeo toda hora que eu precisar fazer algum cálculo, para não estar tanto consumindo o tempo do vídeo como poluindo, porque, acredito ou não, essa parte de cálculo, ela polui um pouco na hora de estarmos resolvendo a questão, já que algumas vezes eu provavelmente vou estar escrevendo assim, coisas do lado para estar relembrando, alguns valores numéricos do lado. Mas, como eu digo para vocês, não é algo complexo, é só estar jogando os valores na calculadora e você está achando sua resposta no final. Uma coisa bem legal de estar utilizando aqui nessa parte de cálculo, você está pensando nessa parte de cálculo, é você sempre estar leve em consideração os valores que você está usando como dados. Por exemplo,
eu estou aqui utilizando esse valor de dados e eu sei que o meu astro ele tem que estar, ó, até pela carta celeste, ele tem que estar no Polo Sul. Então, se vier um valor de algum ângulo que não esteja ali no Polo Sul, que não nos remeta ali ao hemisfério sul, nós não podemos considerar alguma coisa está errada, a gente retorna para o cálculo. Ou então para a ideia, depende aí do que você possa estar ali com dúvida na hora da resolução da sua questão. Mas você sempre volta ali no que você acha que pode estar dando de errado para estar resolvendo, porque essa é uma das formas mais tranquilas de estar percebendo quando tem alguma coisa errada na sua resposta numérica. Então vamos agora simplesmente só pegar esses valores, utilizar as funções da calculadora e encontrar um valor para delta que vamos utilizar, deixar aqui guardado porque não é essa a resposta final que eles querem. Já volto então com a resolução. Retornando aqui, o cálculo não me gastou nem 2 minutos, só para vocês estarem tendo aí uma ideia de como seriam esses cálculos. Não são cálculos difíceis, é só literalmente aplicar na calculadora os valores numéricos. E nós conseguimos como resposta, a maioria das respostas seletivas, principalmente a parte presencial, são aproximadas, tá? Não fiquem preocupados quanto a isso, eu acho um valor assim que vocês pensem, nossa, não é um valor exato, isso não está correto. Muito pelo contrário, a maioria das respostas, elas procuram justamente valores não exatos, ou seja, valores aproximados, que vocês vão estar utilizando ali, até para eles estarem vendo como vocês trabalham com algarismos significativos e como vocês trabalham com essas noções de aproximação. Nós encontramos então o valor de declinação como sendo de 61 graus e 34 minutos de arco ao sul, que coincide com os dados que a questão nos deu, e nós podemos com certeza estar afirmando que esse dado está correto, por estar aqui visível nessa área aqui, que está entre os círculos de declinação de menos 70 e menos 60 graus no hemisfério sul. Então, agora que nós percebemos, e essa é uma coisa que eu falei para vocês, é bem legal que você está tendo sempre que você encontrou um valor, está ali checando se está de acordo com as informações. Nós vamos encontrar agora o nosso valor para a ascensão reta. E a ascensão reta eu vou chamar um pouco a atenção de vocês, porque vai ser um raciocínio um pouquinho diferente, mas nada muito difícil. Então vamos precisar de alguns valores que nós ainda não temos, então nós vamos ter que colocar outra incógnita aí no meio, para estarmos encontrando o valor de ascensão reta. Fiquem ligados que agora eu vou estar desenhando a nossa esfera celeste. Retornando aqui para a nossa questão, nós temos agora o desenho que eu estava falando para vocês. Temos uma esfera celeste, com o polo celeste sul aqui, o que tem representado da mesma forma a mesma esfera. Aqui nós temos uma espécie de equador que eu desenhei com essa perspectiva para que vocês pudessem estar tendo essa noção mais tridimensional. A perspectiva está toda errada do desenho, mas o importante é que vocês percebam a ideia que eu quero estar passando de tridimensionalidade. Nós temos aqui esse E', que seria a projeção da estrela no equador, e o gama, que é a ascensão reta. Ascensão reta não, perdão, o ponto vernal. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que, por uma pequena análise do desenho, você pode estar percebendo que o tempo sideral local, que corresponde ao ângulo horário do ponto vernal, é igual à ascensão reta mais o ângulo horário da estrela. Bom, isso a princípio vai soar um pouco estranho, porque nós não temos o ângulo horário da estrela, nós precisamos encontrá-lo a partir deste triângulo de posição. Como eu já mostrei para vocês que o ângulo horário está aqui na forma de 360 menos h, nós vamos estar utilizando a lei dos senos para estar encontrando o seu valor. A lei dos senos vai ser muito boa porque vamos estar relacionando um ângulo e seu oposto com outro ângulo e seu oposto a partir da conhecida lei dos senos. Eu vou estar escrevendo então ela aqui embaixo, fazendo, claro, as devidas adequações, e assim eu já retorno com vocês. Então, pessoal, retornando aqui com a fórmula já pronta, nós utilizamos a lei dos senos, como vocês podem estar vendo aqui, e relacionamos este ângulo aqui, que tem como variável o azimuth, com o lado que tem como variável a declinação, o que tem como variável o ângulo horário, com o que tem como variável a altura do astro. E assim obtivemos essa fórmula aqui, que vai nos dar um valor numérico. Só que eu não vou estar pegando o valor numérico, não vou estar calculando o valor numérico agora, porque eu ainda quero colocá-la nesta outra relação que nós encontramos aqui em cima.
E antes disso, eu queria estar falando um pouco sobre isso para vocês. Algumas vezes, nesse caso até que não, mas algumas vezes é preferível que vocês encontrem uma expressão para o valor e depois que vocês coloquem ela na fórmula, não encontrem o valor numérico e coloquem ela e joguem ele na fórmula, porque isso pode acabar propagando um pouco de erro, dependendo do número de algarismos significativos que você vai estar utilizando. Porque você sabe que, principalmente com questões em que os números são aproximados, você está pegando uma quantidade de algarismos significativos baixa, pode acabar fazendo com que você propague erros para o seu resultado e ele acabe se distanciando do resultado ali que está sendo utilizado para resolução, como gabarito oficial, digamos assim, da sua questão. Então, o que nós vamos estar fazendo é justamente isso. Eu vou estar pegando aqui, estou só isolando o H, para estarmos pegando a outra fórmula, essa fórmula aqui acima, do tempo integral local, e estarmos colocando o valor de H como sendo o dado por essa expressão aqui acima. Então, enquanto estou aqui, eu vou só frisar que esse é um método que, apesar de algumas pessoas preferirem ele, eu prefiro utilizar esse método de estar colocando o valor, não colocando o valor, mas sim colocando a expressão. Mas algumas pessoas preferem estar utilizando o método convencional de estar achando o valor para H, porque acho que nesse quesito você acabar se confundindo com as fórmulas pode pesar um pouco e você acabar encontrando o valor errôneo. É preferível você encontrar um valor um pouco inexato do que errado, mas eu prefiro estar jogando assim a expressão ao invés do valor, porque para mim faz muito mais sentido. Eu prefiro trabalhar com a expressão, com a parte aritmética, do que com os valores em si. Então agora simplesmente jogando o que nós encontramos como expressão para H aqui, deixa eu isolar aqui o A, o alfa, vai ser o tempo, seja o local, menos o arco seno, menos seno de A, e agora vamos simplesmente colocar os valores que nós já encontramos, nós já temos como dado e o que nós encontramos como declinação, para estarmos achando um valor aproximado de alfa. Então eu vou pausar aqui o vídeo, eu vou estar fazendo os meus cálculos. Retornamos aqui com a resposta. Eu encontrei uma resposta aproximada de 2 horas. Eu tive que aproximar porque aqui, ó, como você pode estar vendo, ele trabalha com números múltiplos de 2. Temos 2, 4, 6, 8. E está achando o valor ali, porque eu deu aproximadamente 1 hora e 50 minutos, se eu não me engano. É, aproximadamente isso. E está achando ali os valores próximos de 2. Vai satisfazer melhor a questão em si, porque ela não tem esse grau de precisão todo na hora de estar encontrando ali o seu resultado. Bom, a outra coisa que eu queria estar falando com vocês que eu percebi agora foi que eu acabei falando de aritmética quando era para falar de álgebra, na verdade, mas isso aí são outros 500. Eu estava aqui fazendo os cálculos e pensando nisso. Mas vamos voltar aqui para a nossa resolução da questão, que agora nos pede para estarmos encontrando a estrela que ela estava se referindo esse tempo todo. Bom, nós estamos procurando uma estrela que tenha a declinação próxima de menos 60 e a ascensão reta próxima de 2 horas. Sim. E agora é bem simples estar achando isso porque ele está a grade equatorial. Nós podemos perceber com bastante precisão que se trata dessa estrela que eu acabei de circular. E para quem não sabe que estrela é essa, se trata de uma estrela da constelação da Hidra Macho. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o estelário rapidamente. Deixa eu pausar aqui para estar vendo o estelário. Perfeitamente, aqui nós temos a nossa estrela. Será que os dados dela coincidem? Ascensão reta 1 hora e 59 e menos... de certa forma está, até que a questão foi bem fidedigna na realidade. Então, aqui nós temos, acabei mostrando o nome dela, que é Alpha Hydri,
que basicamente seria a alfa do hidros, falando assim, em uma tradução seria hidramacho. E nós podemos estar resolvendo nossa questão agora simplesmente falando que é a alfa da constelação do hidros e colocando a nomenclatura Bayer dela, que é alfa hidra. Bom, assim nós finalizamos nossa primeira questão e vamos passar para a segunda questão que eu separei aqui para vocês. Então, pessoal, essa aqui é a nossa próxima questão. Eu peguei da prova de Barra do Piraí, da primeira fase, que agora estou chamando de Barra 0, porque todas as provas agora estão sendo realizadas em Barra do Piraí. Eu não me lembro se foi a P1 ou a P2, mas eu vou estar confirmando. Eu acho que foi a P1. Foi a P1, me lembrei dela, a última questão. E basicamente, ela, na verdade, é mais uma questão de mecânica celeste, mas eu peguei a letra A, o item A dela, para estar me respondendo, porque envolve o conteúdo de trigonometria esférica. E envolve uma forma assim bem legalzinha, uma forma um pouco diferente do que nós já vimos, e eu trouxe para estar me respondendo aqui com vocês. Bom, um distante sistema planetário, reticências. Em um distante sistema planetário, um planeta rochoso orbita sua estrela, idêntica ao Sol, em uma órbita elíptica de semi-eixo maior de uma unidade astronômica. Um jovem habitante desse planeta constatou que a estrela possuía, em um certo dia, as seguintes coordenadas equatoriais: ascensão reta de 18,5 graus e declinação de 16. Letra A, 25 pontos, já é uma boa quantidade. Adotando que os sistemas de coordenadas equatoriais e elípticos, que são dispostos da mesma maneira que na Terra, calcule em graus a obliquidade da órbita do planeta. Bom, o que ele quer? Na verdade, acho que ele está falando do sistema da eclíptica. Do elípticos ali, mas é da eclíptica. Da eclíptica. É exatamente o que nós temos aqui na Terra com a inclinação da órbita da Terra com relação ao seu equador. Nós temos essa inclinação tanto na Terra como nesse planeta fictício. E nós vamos ter que utilizar um método para estar calculando o valor para esse planeta. Bom, o jeito mais simples de estar fazendo isso é por meio de trigonometria esférica. Você tem outros meios? Sim, mas para esse caso vamos fazer por trigonometria esférica, que é o mais simples de todos, o mais tranquilo, e com certeza, eu tenho plena certeza que na hora da prova eles passaram como dados as principais leis de trigonometria esférica na capa da prova. Então, com certeza era a forma que eles queriam que vocês respondessem. Vamos pegar aqui então, vamos desenhar essa esfera celeste. Eu vou estar pausando para a gente não estar consumindo muito nosso tempo de aula. E vou estar desenhando a esfera celeste para vocês. Então, pessoal, retornando aqui com o desenho já feito, nós temos o seguinte. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui rapidamente. Pronto, agora sim. Então, pessoal, aqui nós temos nossa esfera celeste. E dessa vez, vocês podem estar vendo que eu optei, esqueci de colocar aqui, isso aqui é o equador. Eu optei por um estudo de coordenadas equatorial. Por quê? Primeiro, porque nós não temos menção às coordenadas locais. E segundo, porque ele justamente quer ver essa relação entre as coordenadas eclípticas e as equatoriais. Bom, aqui nós temos o equador do planeta. Eu estou fazendo uma alusão ao que nós conhecemos de planeta Terra. Então, por isso que eu vou estar utilizando termos como equador e eclíptica, mas vocês vão estar entendendo que é para esse planeta fictício da questão. Nós temos o equador, nós temos essa eclíptica aqui tracejada, nós temos a inclinação entre o equador e a eclíptica, e este aqui é o ponto vernal, o ponto em que ambos se encontram. Eu coloquei ele justamente aí para estar facilitando nossa vida. Bom, o triângulo que nós vamos formar é um triângulo bem simples, e que ele vai ligar o quê? Nós podemos perceber que a melhor forma de estar formando um triângulo esférico aqui seria formá-lo dessa forma. Depois, nós vamos atribuir valores aos seus lados e ângulos. Por exemplo, esse daqui é 90 menos i, é importante colocarmos. Esse daqui seria 90 menos a declinação. E aqui nós temos a ascensão reta. Foi bem tranquilo de estarmos tendo essa visão do triângulo esférico. A segunda coisa que eu quero estar falando para vocês é qual a relação que nós vamos estar utilizando. Bom, algumas pessoas podem pensar em lei dos cossenos, porque nós temos uma variedade de lados e nós temos um ângulo aqui que poderia ser oposto a este lado aqui. O problema é que nós não temos valor para este lado.
Nós poderíamos, claro, estar utilizando duas relações, que é o que eu falei para vocês. Está utilizando, por exemplo, ali dos senos e dos cossenos e está tirando essa variável, que seria o valor desse lado, que nós poderíamos estar dando o nome de x, por exemplo. Só que seria inviável por questão de tempo, por questão de trabalho, e porque nós acabaríamos poderíamos estar encontrando uma resposta incorreta. Então, a forma mais simples de estar resolvendo essa questão seria pela lei dos 4 elementos, ou lei dos cossenos, que eu também mostrei na última aula para vocês. Ela é menos usada, e ela com certeza, como eu disse para vocês, estava no caderno, na capa da prova, porque é uma lei que, frente à lei dos cossenos e à lei dos senos, ela é pouco conhecida e pouco utilizada. Talvez ela não estivesse, porque eu realmente não me lembro agora de como foi, já que eu fiz há muito tempo atrás essa prova. Eita, desculpa. Já que eu fiz há muito tempo atrás essa prova. E eu não me lembro se tinha lei dos cossenos na capa dela, dos cossenos, dos 4 elementos. Mas como você podia estar facilmente achando através de uma mistura de lei dos senos e dos cossenos, podia ser que ela não estivesse. Então, por isso que eu digo, sempre tentem decorar aí, já ter essa visão dessas leis, porque elas vão ser bem úteis. Vamos começar então fazendo as relações que eu vou estar escrevendo aqui para vocês e depois vou estar explicando o que eu fiz. Pessoal, justamente pela lei dos cossenos ser pouco utilizada, eu resolvi fazer bem passo a passo para vocês. A primeira coisa que eu me arrependi logo em seguida, logo assim que comecei, foi não ter colocado outro termo. É porque nós vamos estar utilizando o cosseno de 90 nesse outro termo. E o cosseno de 90 é igual a 0. Então, nós já podemos excluí-lo. Eu só me arrependi de não ter escrito aqui e mostrado excluindo, porque isso poderia estar confundindo vocês, já que são feitos de 3 termos aí, a lei dos 4 elementos. Mas agora que eu já expliquei, é basicamente porque o cosseno de 90 é igual a 0, então nós podemos excluir aquele termo, que ele não vai interferir nos nossos cálculos. A segunda coisa que eu ia estar fazendo, mas eu achei melhor estar fazendo aqui ao vivo, seria estar utilizando as relações trigonométricas para estar reduzindo a fórmula. Então, por exemplo, cotangente de 90 menos delta é igual a tangente de delta. Eu podia estar fazendo isso. Só que como é uma lei pouco utilizada, eu resolvi estar fazendo aqui com vocês, para não estar gerando muita confusão nesse quesito. Então, o que eu vou estar fazendo agora é reduzindo essa lei, tornando ela mais simples, a partir dessas relações. Bom, seno de 90 é igual a 1. Nós temos tangente da inclinação vezes o seno do alfa. E assim nós temos a nossa expressão. Agora, nós vamos estar colocando em evidência arco tangente, colocando em evidência a nossa inclinação, e nós temos que tangente de delta sobre tangente seno de alfa. Deixa eu estar ajeitando isso aqui. Pronto, agora sim. Cadê? Perfeitamente. E agora só está fazendo o nosso cálculo, que esse aqui é um cálculo bem mais simples, vocês podem estar vendo aí uma questão da primeira P1 de Barra do Piraí, que nós conseguimos estar aí respondendo a primeira letra dela com 25 pontos, falando 25 pontos bem rapidamente. Eu vou estar só fazendo então os cálculos e voltando com a resposta para vocês. Então, pessoal, nós achamos o ângulo de 42,1 graus, que corresponde aí à inclinação que tem a eclíptica com o equador desse planeta. Como vocês podem estar vendo, foi uma questão bem simples de estar sendo resolvida. Nós conseguimos responder apenas com a aplicação das leis de trigonometria esférica. E foi basicamente isso que eu queria mostrar nessa aula aqui com vocês. Nós respondemos 2 questões, as 2 foram bem tranquilas, como vocês podem ter visto. A única coisa que nós precisamos saber são aquelas noções que nós já aprendemos na aula passada. Nós conseguimos aplicar muito bem as questões em si. Então, temos essa questão também do raciocínio geométrico, que nós vamos desenvolver aos poucos com a prática. E vocês podem estar vendo ao mesmo tempo que está mostrando para vocês que, apesar de ter das seletivas, elas apresentarem sim uma certa dificuldade, vocês estarem percebendo como é possível estar respondendo provas de nível elevado. Ver que nós ainda nem chegamos na P2 e vocês já estão conseguindo responder provas de Barra do Piraí e até mesmo da IOA, respondendo provas de nível elevado com o conhecimento que vocês adquiriram agora. Então, para vocês estarem percebendo como é possível sim estar chegando nesse local, é possível sim estar conseguindo aí a sua colocação, uma boa colocação nessas provas e, ao mesmo tempo, perceber o quão é legal estar estudando esses assuntos que são de extrema importância, não só para a questão de provas e outras coisas,
Mas isso aqui são assuntos apaixonantes, digamos assim. Então, galerinha, eu vou me despedindo aqui com vocês. Essa aula foi um pouco mais curta, porque o que eu queria mesmo estar fazendo é estar mostrando para vocês como a gente pode estar aplicando essas questões da trigonometria esférica na resolução de questões. Então, eu vou me despedindo. Vou aí agradecendo por ter assistido a aula. Ao mesmo tempo, vou indicando também os outros vídeos do canal, porque nós estamos tendo aí aulas de mecânica celeste e de fotometria, ao mesmo tempo da de astronomia de posição, para estar preparando vocês para as seletivas. Recentemente adicionamos também um vídeo de física no canal. E vamos continuar aí com o projeto Olympic Birds, trazendo as novidades para vocês do mundo olímpico. Tudo o que está acontecendo no mundo olímpico estamos trazendo aí para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, para vocês não estarem perdendo nada e também estarem se preparando para as principais Olimpíadas científicas do nosso país. Então, galera, deixo vocês por aqui. Já me despeço logo e vejo vocês na próxima aula. Até mais!